Sabe aquela sensação de que se está apenas seguindo um roteiro que não foi escrito pela gente? E se a identidade não fosse algo para ser encontrado, e sim algo para ser construído, uma ferramenta de poder mesmo? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar de cabeça na Lei 25 de Robert Greene, Recrie-se. A gente vai aprender a sermos os verdadeiros arquitetos da nossa própria imagem. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente pega o gancho, a grande ideia por trás do Recrie-se. Depois, vamos para os pilares da autocriação, como construir essa imagem. Aí, partimos para a vida real, para a aplicação prática. Em seguida, um teste rápido para o nosso poder e, por fim, a gente fecha com os próximos passos, bem direto ao ponto. Então, vamos começar com um gancho que é assumir o controle da identidade. E aqui, gente, tá a grande virada de chave. A maioria das pessoas passa a vida inteira naquela busca de se encontrar, né? O que o Greene fala é, para com isso, esquece. O verdadeiro poder não está em descobrir quem se é, mas sim em decidir quem se vai ser. É construir essa persona, sabe, peça por peça. E essa ideia toda já joga a gente numa reflexão que, vamos combinar, pode ser um pouco desconfortável. Pensa aí com toda sinceridade. Quem está escrevendo a nossa história? Somos nós mesmos ou são os outros? Aquela pessoa que os colegas de trabalho veem, que aparece nas redes sociais, ela foi criada de propósito ou foi só um personagem que surgiu, sei lá, pelas expectativas dos outros, pela conveniência do momento ou simplesmente pelo acaso? E é aqui que entra a grande ideia, o pulo do gato dessa lei. É simples e direto. Não aceite o papel que a sociedade impõe. Ponto. Em vez disso, a gente tem que forjar uma nova identidade, uma que chame atenção, que nunca seja entediante. Porque olha só, uma identidade criada de caso pensado não é só uma máscara, não. É uma baita ferramenta de poder. É ela que atrai os holofotes, que cria uma aura, uma lenda e que coloca a gente no comando da nossa própria história. Beleza, a ideia é genial, super poderosa. Mas aí fica a pergunta, como é que se faz isso na prática? Como é que se domina essa imagem? Bom, o Greene estrutura isso em 3 pilares fundamentais. Vamos dar uma olhada em cada um deles agora. O primeiro pilar, então, é se tornar o mestre da própria imagem. Pensa só, a maioria das pessoas simplesmente deixa a própria reputação se formar sozinha, sabe, ao acaso, como se fosse poeira abaixando no móvel. Agora, quem joga o jogo do poder faz o contrário. Age como um verdadeiro diretor de cinema da própria vida. Controla cada ângulo, cada luz, cada palavra, tudo para garantir que a percepção dos outros seja exatamente aquela que foi planejada. E para ilustrar isso tem um exemplo que é simplesmente genial, o do pintor Diego Velázquez. Dá uma olhada nessa citação. Ele não se via mais como um artista qualquer, um serviçal. Ele se recriou como um homem de poder. E como ele fez isso? Na sua maior obra-prima, As Meninas, ele não se pintou lá no cantinho como um mero empregado da coroa, que nada. Ele se colocou bem no meio da cena, ali do lado da família real, com o ar de quem manda. Com uma única pintura, ele reescreveu a própria história. Deixou de ser só um artesão para se tornar um nome de poder e influência. Ok, se o primeiro pilar era sobre ser o diretor, o segundo pilar é sobre a atuação. É o que o Greene chama de o drama do poder. A ideia aqui é usar gestos dramáticos, ter uma presença marcante para criar uma identidade que seja, sabe, memorável, maior que a vida. Porque não adianta nada ter uma identidade forte só na cabeça. Ela precisa ser mostrada, ser performada. É sobre criar momentos, aparições que ficam na memória e construir aquela aura que faz todo mundo parar para prestar atenção. E quem era mestre nisso? Júlio César. O cara era um showman. Primeiro, ele era um orador incrível. Dizia muito com pouquíssimas palavras. Segundo, ele sempre surpreendia nas aparições públicas, nunca era previsível. E terceiro, e essa é a parte genial, ele usava uma coroa de louros. Por quê? Para disfarçar a calvície. Ele pegou o que era uma fraqueza, uma insegurança, e transformou num símbolo de poder, de vitória. Ele não escondeu o defeito, ele deu um novo significado para ele. Isso é genial! E agora a gente chega no terceiro pilar, que talvez seja o mais provocador de todos. A identidade como ferramenta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua identidade não é quem você é uma ferramenta que você usa para alcançar seus objetivos. Pensa numa caixa de ferramentas. Não se usa o martelo para tudo, né? A mesma coisa com a identidade. Ela não é fixa, ela é fluida, ela tem que se adaptar à situação, ela serve aos nossos objetivos e não o contrário. Para ficar bem claro, imagina o seguinte, a gente é como um escultor diante de um bloco de mármore. Esse bloco é o que a gente tem, nossos talentos, nossos defeitos, nosso potencial, tudo ali, bruto. A gente não precisa aceitar a forma que ele tem,
Nós somos os artistas. A gente tem o poder, a ferramenta, para esculpir a obra-prima que a gente quiser, a imagem que a gente quer que o mundo veja. Tá, eu sei, a gente falou de César, de Velázquez, parece tudo muito grandioso, coisa de livro de história, mas a pergunta é, e na segunda-feira de manhã? Como é que a gente traz isso para a nossa vida real? Então vamos lá, vamos ver 3 passos bem práticos para começar a aplicar essa lei tipo agora. Primeiro passo, auditar a imagem. É tipo um check-up. Pergunta para alguém de confiança, se fosse para me descrever profissionalmente em 3 palavras, quais seriam? Pega essa resposta e compara com a imagem que se quer projetar. Bate, não bate? Esse é o ponto de partida. Segundo passo, adote um símbolo. Pode ser qualquer coisa, um gesto, uma frase de efeito, um estilo visual, um jeito de se vestir, algo que seja sua marca. E terceiro, controle a narrativa. Em cada conversa, em cada e-mail, em cada reunião, haja e fale de um jeito que construa ativamente a imagem que foi escolhida. Mas um aviso importante. Como toda lei do poder, essa aqui também tem um lado perigoso. É uma ferramenta poderosa, mas pode se virar contra a gente. Então agora, vamos testar o nosso poder e ir além do óbvio, explorando os riscos e as nuances. Dá uma olhada nessa citação de ouro do livro. O homem cuja alma odiaria a tal vida deve deixar Roma e buscar fortuna em outro lugar. É forte, né? O que isso quer dizer é que esse jogo de poder, essa autocriação consciente, não é para todo mundo. Exige uma atenção constante, uma vigilância, um certo desapego que pode ser bem desconfortável. É uma escolha, e toda escolha exige um sacrifício. E agora vamos fazer o papel do advogado do diabo. A ideia central é que se recriar projeta poder. Certo, mas qual é a limitação? O maior risco aqui é parecer falso, inautêntico. Se a mudança de identidade for muito drástica, tipo da noite para o dia, as pessoas não vão enxergar poder, elas vão enxergar instabilidade, talvez até desespero. Por isso, a recriação tem que ser uma evolução, não uma revolução do nada. Precisa ser crível, senão o tiro sai pela culatra e toda a confiança que existia vai por água abaixo. Beleza, vamos para um quiz rapidinho só para ver se a gente está na mesma página. Pergunta na tela. Qual figura histórica usou a própria arte para se colocar ali, junto da realeza, controlando a narrativa? Foi A. Michelangelo, B. Júlio César ou C. Velázquez? Vou dar um tempinho. E aí? Se a escolha foi C, Velázquez, a resposta está correta. Foi ele que sacou que a arte não era só sobre retratar os outros, mas sobre se pintar dentro da história. Bom, a gente já passou pela teoria, pelos exemplos e até pelos riscos. Então, para fechar, vamos ver o que a gente precisa levar de mais importante dessa explanação. Quais são os próximos passos? Então, o recap final. 3 pontos para não esquecer. Primeiro, nossa identidade não é fixa, ela é uma criação, a gente que decide. Segundo, a gente domina a nossa imagem pública com atos, com símbolos e, principalmente, com uma narrativa consistente. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, seja o autor consciente da sua própria história. Porque pode ter certeza, se a gente não escrever, alguém vai escrever por nós. E para terminar de verdade, um micropasso, uma coisinha bem pequena para começar. Não precisa mudar tudo de uma vez. Pensa assim, nesta semana, qual é o único aspecto da imagem pública que dá para começar a mudar? Pode ser profissional, pessoal, só um detalhe. Comece por aí, mas comece de forma consciente a esculpir essa identidade. E é isso, fechamos a nossa análise da Lei 25, mas não para por aí. Fica de olho porque na próxima a gente vai mergulhar na estratégica e, por que não dizer sombria, Lei 26. Mantenha as mãos limpas. A gente vai explorar a arte de nunca ser associada aos erros, usando outras pessoas para isso. Fica o gancho. Até a próxima!